sabor e saúde, por Ari Bucione e Fábio Ferrolho. Bom dia, boa tarde, boa noite, encontro semanal, o canal que é o meio, o modo de encontro entre os profissionais da área de alimentos, bebidas e afins. Hoje temos duas nutricionistas aqui para falar conosco sobre a parte de regulatório e muito mais. Vamos contar um pouquinho da história delas, da história da Regular, empresa que elas cuidam e que presta serviços aí na área, mas eu vou deixar isso, como sempre, para elas contarem com os maiores detalhes. Júlia Coutinho, Maísa Tapajós, um prazer enorme recebê-las aqui no nosso canal. Muito obrigado pela presença. E, como não podia deixar de ser, aqui do meu lado, meu querido amigo Ari Bucione. Como é que vai? Tudo bem, Ari? Tudo bem, Fábio? E aí, como é que estão as coisas? Parece que está meio frio aí do seu lado, né? Tá um bocado frio aqui. Estamos chegando no final do ano, quase um ano de canal, daqui a pouco o canal completa um ano. Episódio número 45, 46, nem sei mais ali quanto é. Feliz da vida, enfim, cada vez o canal ganhando mais corpo, e não podia ser diferente com esses belíssimos convidados e convidadas que a gente tem recebido. Muito obrigado, meninas. Sejam muito bem-vindas. Ari, vai você daí. Vamos lá. Bom, Fábio, eu acho que a gente já trouxe tantos assuntos aqui para o nosso canal, né? Mas o assunto de hoje é a primeira vez. Então, nós vamos falar... regulatório. Então, nós vamos falar de regulatório. E é uma área que eu particularmente sou um apaixonado, né? Gosto muito da área, trabalhei nos meus últimos 10 anos na área regulatória, todo mundo sabe disso, né? Então, é uma emoção muito especial tê-las aqui hoje. Vocês, além de conhecimento da área, são empreendedoras, aceitaram o desafio de criar uma empresa nova no meio de uma pandemia, né? Toda semelhança é mera coincidência, porque eu também fiz isso, mas, de qualquer forma, eu sei o que isso não é fácil, não é para qualquer um. Parabéns desde já e muito obrigado pela presença aqui no canal. É isso aí, Fábio. Vamos lá. Eu passo agora a palavra para as meninas aí, fiquem à vontade, eu não sei qual se apresentem, né? Vamos começar, fiquem, por favor, à vontade, sejam muitíssimo bem-vindas. Vamos começar pela ordem alfabética, então, né? Para ser mais democrático. Pronto. Olá, pessoal. Fábio, Ari, muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Cumprimento a audiência. E eu tenho admiração aí de muitos anos pelo trabalho do Ari, pelo do Fábio. E agora... Júlia. Obrigada. E desse canal aí que vocês criaram, que está fazendo um ano... Eu sou assídua aí em assistir essas entrevistas e tenho acompanhado o amadurecimento desse trabalho, né, dessas entrevistas. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E vamos trocar aqui um bate-bola, né, falar um pouquinho de regulatórios. Eu costumo brincar que a gente tem que chamar o regulatório para o início da festa, né? Não pode chamar só para o final, né, Ari? Para a gente arrumar a bagunça. Esse é o problema. Esse é o problema, né? Então, o pessoal só se lembra no final da festa. Isso. No episódio 44, 45, né? Vocês lembraram do regulatório, mas é isso aí. Lembre-se sempre de conversar sobre o regulatório, hein, pessoal? Mas vamos lá. Eu sou a Júlia Coutinho, sou nutricionista, especialista em vigilância sanitária de alimentos e tecnologia industrial farmacêutica, e tenho 23 anos de experiência em regulatório de alimentos. Então, é minha paixão. Desde que eu era estudante, já me identifiquei com a área, e aí eu fiquei, né? E logo no início comecei a trabalhar com a Maísa. Nós somos colegas aí de profissão e de trabalho há 2 décadas, e como o Ari disse, muita coisa. Como o Ari disse, resolvemos, em meio de uma pandemia, abrir nossa própria empresa, que é a Regulário. Então, hoje somos especializadas em inteligência regulatória
e amamos o mundo dos sabores, né, Fábio? Opa! Dos alimentos, Os das sabores sempre dão trabalho para vocês, né? Sim. Nem fala, tem que ser um capítulo só para isso, né, Fábio? Mas eu, como pessoa comercial, te falo que o regulatório nos dá trabalho também, viu? Tá vendo? E temos, como eu disse, paixão pelo que fazemos, o regulatório é a nossa área. A Maisa vai falar um pouco dela, mas ela também, além de nutricionista, é advogada. Isso nos dá uma leitura melhor das normas, do entendimento da Anvisa. Estamos em Brasília e estamos à disposição para ajudá-los, para sempre conversarmos aqui sobre qualquer assunto que esteja em andamento junto com a Anvisa. Aqui, né, Ari, a gente conversou inicialmente que seria legal a gente falar um pouco do Guia 55, esse novo guia que saiu recentemente sobre as alegações funcionais. Está todo mundo curioso a respeito, mas antes de entrar aí nesse assunto, gostaria que a Maisa se apresentasse. Bom, então, demais. Obrigada. Pessoal. Olha, eu queria muito agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa empresa aqui, da gente, ao Fábio, ao Ari. Uma grande honra participar aqui do programa NutriConnection de vocês. Eu sou a Maisa Tapajós, como a Júlia falou, a gente trabalha junto, a gente já tem uns 20 anos aí de chão, né, Júlia? Eu sou nutricionista formada pela UNB, também fiz Direito, sou especialista em Vigilância Sanitária e, recentemente, pós-graduada em Nutrição Funcional também. E o regulatório, assim, ele é uma área que, desde que eu comecei a trabalhar, eu achei um desafio muito grande, porque ele não é basicamente dizer para o nosso cliente o que ele tem que fazer de acordo com a legislação, porque isso qualquer um faz, né? Abre a legislação, lê e diz o que tem que fazer. O nosso desafio junto com a inovação que a indústria traz para a gente, encontrar saídas e formas de conversar com o agente regulador sobre isso. Então, apesar da gente reforçar muito que as leis têm que ser seguidas, a gente também tem que tentar fazer o agente regulador perceber que a inovação está aí, que as indústrias estão correndo atrás, que o consumidor muda seus gostos a todo momento, e a gente, enquanto regulatório, tem que estar acompanhando isso tudo, tem que estar sempre um passo à frente. Muito importante sermos chamados para o início da festa, para não fazerem um produto lindo, maravilhoso, mostrar para a gente falar, não, isso aqui não dá. Mas é um desafio que a gente encara todo dia com muito prazer e muito gosto, né, Júlia? Então, muito obrigada, estamos à disposição aqui. Pessoal, muito obrigado, um prazer enorme tê-las aqui no nosso canal. Para nós realmente um momento muito especial, um tema que a gente está trazendo pela primeira vez. Então, eu acho que nós temos aqui, além dos comentários que vamos fazer sobre a publicação da Anvisa, eu acho que é importante a gente também trazer um pouco dessa questão da importância do regulatório, no sentido de que ele não é uma trava, ao contrário, se ele não for aplicado, ele passa a ser uma trava. Então, usar o regulatório a favor, né? Não como algo que está aí e que não acompanha. A gente sabe que o regulatório não acompanha na mesma velocidade a inovação. Isso eu pelo menos acho que nunca vou ver mudar isso, e olha que eu já estou bastante tempo na área. Então é importante a gente trazer essas palavras de entendimento, de compreensão, para que as pessoas entendam a importância verdadeira do regulatório. Vamos lá. Fábio, você começa? Eu começo. Júlia, pode falar. Só complementando aqui algo que a Maisa falou, que é muito importante o regulatório não se especializar apenas no sim e no não, no preto e no branco. Né? Claro. É muito importante a gente conhecer esse novo consumidor, ter esse contato com o setor regulado, com o órgão regulador e tentar fazer de alguma forma que funcione para os dois lados. Né? Esse meio de campo é muito importante e a leitura da legislação de uma forma inteligente, né? Procurando estratégias, é o que a gente busca fazer. Maravilha, maravilha. Muito bom. Júlia e Maisa, eu vou começar hoje de forma diferente. Nós fazemos um exercício aqui, eu não sei se vocês sabem, o Ari
ele é um empresário nato, enfim, ele costuma realmente empreender muito, ele tem várias empresas, tudo isso, enfim. Né? E ele está montando uma nova empresa, né, de suplementação alimentar dentro do holding dele, né, enfim. E eu sei que ele está precisando de um suporte regulatório, né? Então, assim, eu queria que vocês nos contassem primeiro como é que os vossos clientes, como é que os clientes podem contar com o trabalho da Regular e como é que vocês trabalham, como é que é esse trabalho, como é que é feito esse acesso. Conta um pouquinho para a gente como é que o Ari vai poder, então, finalmente colocar mais essa empresa funcionando aí, Júlio. Eu acho que dessa vez devia ser vocês, mas não tem problema não. Eu fico aqui como grande empresário. Vamos lá. Inclusive, se for uma startup, melhor ainda, né? Porque adoramos as startups, temos tentado ajudar aí a inovação dessas pessoas empreendedoras. Então, vamos supor que o Ari está começando uma startup, né, de suplementos alimentares. Então, é muito importante a gente conhecer inicialmente a formulação dos produtos, né, porque a gente sabe que tem sido um entrave há muitos anos, há muito tempo, ou desde sempre, a questão do uso da incorporação de tendências internacionais, principalmente o que vem dos Estados Unidos, em produtos brasileiros, e no final a gente se deparar com o entrave regulatório, né? Principalmente extratos, algo que a gente inicialmente, o Ari pode inicialmente achar que não tem problema, porque é natural, que já é consumido, né? Então, quando você coloca isso dentro de uma cápsula ou de um comprimido, tudo muda, né? Então, assim, essa visão da questão regulatória, claro, né? Mas da questão toxicológica, realmente aquela quantidade ali equivale ao nutriente, ao alimento que a gente costuma consumir na forma convencional, usual e que é tradicional, né? Que tipo de estudos que existem para corroborar, para aprovação desse novo ingrediente, se for o caso, né? A questão das quantidades, estamos obedecendo os limites, e muito importante aqui a questão de aditivos, que inclui também aromas, corantes, né? Às vezes você faz um produto maravilhoso, bonito, colorido, cheio de aromas, sabores, e você, infelizmente, se depara ali com o entrave da legislação que é positiva. Então, principalmente em se tratando de aditivos alimentares, essa legislação ela é amarrada em RDCs, em resoluções da diretoria colegiada. Então, se não está ali expressamente listado para aquela categoria de produtos, que no caso aí os suplementos alimentares, significa que eu não posso usar, que eu tenho que ou trabalhar num pedido de inclusão ou extensão de uso, ou eu tenho que mudar a minha formulação. Então, por isso que a gente sempre insiste na questão de chamar o regulatório para o início da festa, né? Porque não adianta o P&D trabalhar com a inovação, com um produto delicioso, com um produto maravilhoso, mas que chegando lá no final, na hora do marketing, né? Que muitas vezes é a hora que se lembra do regulatório, e isso acontece muito, né? Tanto com a startup quanto para a grande empresa. Olha, infelizmente isso aqui não pode, mas como não pode? Olha, a soma dos seus edulcorantes aqui utilizados estão ultrapassando o limite da legislação. Não pode. Ah, mas isso é arriscado? Bom, e isso é muito comum a empresa perguntar, qual o nível de risco que eu estou... isso. Então, isso também é uma coisa que é muito subjetiva do fiscal, né? Existe esse poder de polícia do fiscal, né? Existe a legislação, a Lei 6437 de infrações sanitárias, mas o entendimento de um fiscal pode ser diferente do outro. A gente ainda tem essa discricionalidade ainda, né? Fora a questão ainda, Ari, para a sua empresa, da categorização do produto, para termos certeza de que realmente vai ser pela Anvisa ou pelo MAPA. Então, a gente se depara com situações de que a empresa acha que é um suplemento alimentar ou acha que é uma bebida, e não é. Então, a gente tem que mudar o enquadramento, mudar o órgão regulador, e às vezes ver que a empresa não tem aquela habilitação para atuar
junto àquele órgão, né? Então, alguns exemplos aí, não sei se a Maisa quer complementar, para mostrar a importância da atuação do regulatório. Então, só complementando um pouquinho também, um ponto importante de se observar quando a gente avalia um alimento é a finalidade de uso dele, né? Ele tem que ter uma finalidade que seja compatível com alimento, com uso alimentar, seja para nutrir, seja para auxiliar no metabolismo regular do organismo humano. Ele não pode nunca ser relacionado com alegações terapêuticas, que é uma coisa também que a gente vê muito comum, principalmente quando o produto é importado. Ele vem de lá com o rótulo, com muitas alegações que aqui não são permitidas, e algumas empresas elas têm um pouco de dificuldade de entender por que lá nos Estados Unidos pode e aqui não pode, mas eu tenho um artigo científico que está corroborando isso. Ainda tem isso, a questão do peso dos artigos científicos. Existe uma pirâmide de relevância dos artigos que tem que ser verificada. Hoje, para você aprovar uma alegação funcional, já entrando um pouco no tema, você precisa ter muitos estudos clínicos para poder comprovar essa alegação. Não é tão simples assim. Então, tudo isso está dentro do escopo regulatório que a gente avalia quando a gente pega um trabalho de assessoramento, nesse caso. Bom, eu agradeço as instruções, né? Anotei tudo aqui para a minha startup aí, que o Fábio, não sei onde é que ele viu essa startup, mas ela deve estar aí. Então tá bom. Mas a gente sempre gosta de saber um pouquinho do lado empreendedor de vocês, né? Um pouco das mensagens que a gente tenta passar. Depois a gente vai para uma área um pouco mais técnica, né? Mas como é que tudo aconteceu para nascer a Regularium? Qual foram os estalos que houveram aí dentro de vocês para tudo isso acontecer? Então, quando você está há muito tempo trabalhando num assunto, se torna especialista ou até autoridade num assunto, não quero dizer que seja o nosso caso, mas começa o desejo, obrigada, começa o desejo de você ter a sua empresa, o seu negócio, para você tratar com a sua cara, como se fosse seu lar, como se fosse seu filho, né? Então, eu e a Maisa, com essas 2 décadas aí de amizade e de coleguismo, parceria, já era mais do que o momento da gente dar esse passo, né? Então, quando você passa por uma situação que todos passaram, de que você percebe que dentro de casa você tem aquela sua autonomia, que é você a referência, que éramos Maisa, Júlia, e que às vezes você não precisa estar lá no escritório, né? Não é o telefone fixo que vai fazer a diferença, mas sim o seu trabalho, que mesmo em casa ou no escritório, os clientes vão te achar, os clientes vão falar com você. Então, a gente começou a perceber isso com a pandemia e já era hora realmente da gente alçar esse voo, né? Muitos anos de experiência e estamos encantados por sermos empreendedoras, não sabíamos que era algo tão agradável e fácil, né? Entre aspas, aí, de se dizer. Quando você ama o que faz e quando é seu, né? Tudo flui muito, muito melhor. Então, foi bem isso. E o fato de estarmos aqui em Brasília sempre ajudou bastante para participarmos muito de reuniões, ter esse contato direto aqui com os órgãos. O Ari sempre... Encontrei o Ari aqui nas reuniões da Anvisa, nos aeroportos, né, Ari? Então, a última vez encontrei foram várias vezes. Então, isso deixou de acontecer por enquanto, né? Aos poucos a gente vai retomando, mas a nossa história é essa. Não tem muito o que de novo, assim, para dizer, olha, foi uma coisa que surgiu de repente. 2 décadas já trabalhando juntas, já é uma coisa que a gente já era um casamento que a gente já estava, né, há muito tempo aí por concretizar. Então foi assim que aconteceu e nossa empresa felizmente tem conseguido passar isso para os clientes, temos feito muitas parcerias, tentamos ajudar, como eu disse, nós ajudamos um fundo
a Fundepac, que é ligada ao ITAL, que a gente oferece esse serviço regulatório aí sem custos, né? Porque, além de adorarmos o que a gente faz, a gente também adora a inovação. Né? Então, se você inscrever sua startup lá, você pode contar com a assessoria da Regulário aí sem custos. Que bom, que bom. Legal. Muito importante isso, né? Vocês assumirem uma responsabilidade direta daquilo que fazem, né? E isso não é uma coisa simples, não é uma coisa que qualquer um consegue, não é só querer, mas tem que realmente estar decidido, né? E tem que estar pronto, né? Tem que ser o momento certo, pronto, né, Ari? Exatamente. Isso aí, Fábio. Ari, se me permite, eu vou entrar um pouquinho mais na prática, aí, vamos dizer assim, né? E eu diria até que é uma grande curiosidade minha. Como vocês sabem, eu publico diariamente posts no meu fantástico mundo dos aromas, lá onde eu coloco os lançamentos do mundo todo, enfim. E eu todo dia eu me surpreendo com o número de lançamentos de duas, eu vou pegar 2 exemplos específicos, né? Um é o mercado plant-based, né? E o outro são os lançamentos, principalmente, obviamente, quando você olha para o mercado americano, mercado canadense, de produtos à base de canabidiol. Né? Como curiosidade, enfim, até para o entendimento, enfim, para mostrar para o pessoal como é que vocês trabalham, voltando aí para outras empresas do Ari, né? Como é que vocês veem hoje no Brasil a parte regulatória, tanto dos produtos plant-based, quanto dessa questão do canabidiol dentro do Brasil? Como é que isso está sendo tramitado? Como é que vocês enxergam? Quais são as perspectivas? O que vocês têm visto acontecer? Enfim, um panorama dentro dessas 2 áreas aí, como exemplo, Maisa e Júlia, por favor, se possível. Eu vou começar falando pelo plant-based, né? Porque é um assunto que nós gostamos muito, estamos inseridas diretamente na produção, vamos dizer, desse marco regulatório, né? Então, estamos assessorando o GFI. Então, temos clientes, inclusive em Israel, né? Que estão programando aí a entrada no país. Brasil, então. Nós estamos muito inseridas nesse contexto, né? A gente participou da tomada pública de subsídios do Ministério da Agricultura, estamos acompanhando aí os comentários, as atualizações que o Glauco do DIPOV tem feito, né? E a abertura do AIR, que vai acontecer muito em breve junto à Anvisa. A gente sabe que existem alguns desafios nessa área do plant-based, né? Como, por exemplo, padrões de densidade e qualidade. Vão ser criadas legislações para isso, ou a tendência é aproveitar o que tem e chamar de um produto análogo, né? A questão da lista de aditivos, né? Precisa criar uma lista nova ou a gente pode aproveitar o que tem? Pelas últimas conversas da Thalita... Muito trabalho na área, né? Inclusive, né? Muito trabalho. A Thalita tem dito que a ideia da GGAL é realmente não ter que criar algo novo, e sim tentar aproveitar o que já existe para não chamar de uma categoria plant-based. Mas será que o setor regulado concorda? A questão da nomenclatura, que é uma coisa que vai muito além de Anvisa e MAPA, já entra na questão de congresso, né, que é a discussão do uso do termo, né? Eu vou poder chamar de leite vegetal, queijo vegetal. Esse vai ser um grande desafio de discussão também. E por aí vai. Mas o que se sabe é que esse marco regulatório está sendo trabalhado, claro que não é a curto prazo, mas com muito carinho, tanto por parte da GGAL quanto pelos interessados, e acho que vai dar bom, né? Não tem como, porque, como você disse, Fábio, é impressionante o crescimento. Né? Isso, exato. Então, eu gosto sempre de citar esse dado, até 2050, a previsão da ONU é que a gente tem que alimentar 9 bilhões de habitantes, né? Então, da onde vai vir essa proteína? Né? Então, assim, é mais do que apenas inovação, é necessidade. E hoje, como é que está sendo feito? Desculpa, Maisa. Hoje, como é que está sendo feito isso, já que não existe ainda propriamente uma
um regulatório específico para esse tipo de categoria? Então, na verdade, a discussão é justamente essa. Alguns produtos, eles vão poder ser inseridos em legislações que já existem, né? Existe uma previsão, uma interpretação das legislações existentes, onde eles podem ser inseridos. Outros produtos, eles estão, como diz assim, num limbo. Eles não existe uma legislação onde eles realmente se encaixem, e existe o produto análogo, que também não é 100%, porque justamente um é de origem vegetal e o outro de origem animal. E aí também a gente tem um desafio com relação aos aditivos, porque muitos aditivos, por exemplo, que são justificáveis tecnologicamente em um produto plant-based, não são justificáveis no seu produto análogo. Então, a gente também teria uma defasagem de legislação de aditivos aplicáveis para esse produto. Será que a gente tem hoje, no escopo de legislações de aditivos vigente, algumas que podem se enquadrar? Então, todo esse estudo ele tem que ser necessário antes de uma regulamentação ser efetivamente posta em prática. Interessante, né? Porque eu concordo plenamente com a Júlia, que 2050 é o grande desafio, né? E quando a gente fala em segurança alimentar, a gente está falando em três aspectos, né? Primeiro, ter a disponibilidade de um produto que atenda à necessidade e que possa ser comprado, né? Então, quando você atende esses 3 parâmetros, você está trabalhando segurança alimentar, né? E, sem sombra de dúvida, a proteína de origem vegetal é mais uma garantia para que a gente tenha a disponibilidade do produto para poder se alimentar em 2050, né? Assim como também deverão vir outras proteínas, né? Já tem proteína a carne cultivada, né? Pois é, gente. O Estado de São Paulo, desse domingo, fez 2 matérias, né? Tem até uma startup lá no Rio Grande do Sul já trabalhando forte em cima disso, empresas grandes, frigoríficas, né? Que trabalham com proteína de origem animal, estão investindo bastante na origem vegetal, né? Agora, eu estou falando tudo isso para colocar um ponto que eu ouvi há uns 3 semanas atrás, um consultor internacional que não defende o uso do termo plant-based, tá? Ele acha que esse termo, na verdade, é muito pouco para a importância do assunto, né? Ele não falou qual seria o termo ideal, mas realmente talvez a doutora Thalita até possa vir a estar numa posição realmente interessante e que o setor regulado consiga encontrar uma alternativa que não, digamos, tenha que usar o plant-based, já que existe realmente uma certa cautela no uso dessa expressão, né? E que possa encontrar uma expressão que o consumidor entenda o que ele está consumindo, né? Só um comentário... Até mesmo proteína alternativa, talvez, mas inicialmente, pelo que a TPS demonstrou, a vontade é que realmente exista o uso do termo plant-based, mas você tem toda a razão com as ponderações que você colocou. Isso aí é uma questão mais mercadológica e internacional. Claro que para nós aqui no Brasil, a gente até nem tem ainda todo um histórico, porque tudo isso evoluiu muito rápido e cresceu muito rápido, né? A gente não tem um histórico que nos permita criar uma visão mais ampla do assunto. Então, acho que esse trabalho que está sendo feito, essa tomada de posição que foi feita no Ministério da Agricultura, eu acho que isso só contribui para o amadurecimento. Mas é algo que nós ainda vamos ver bastante sessões aí andando e o importante é que estamos trabalhando, né? O Brasil está se posicionando. Não está querendo ficar para trás, né, Ari? Eu no NIS, o Summit aqui, que foi o primeiro, acho que presencial, né? Tive o prazer de sentar ao lado do Gustavo, né? Gustavo Guadagnini, lá do Good Food Institute, né? Vocês conhecem bem ele. E nós trocamos boas ideias em relação a esse assunto, né? Então, acho que estamos bem encaminhados e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada.
E para não ficar aí sem resposta, eu sei que o nosso tempo já está quase terminando, né? Mas falar um pouquinho de CBD, acontece né? isso, acontece. Vamos passar rápido, bem que você falou, né, Ari? Então, como sabemos, né, CBD, cannabis, já está regulamentado como um medicamento, né? Já tem alguns registros como tal, mas sempre existe essa dúvida, essa vontade aqui do setor regulado, principalmente da área de alimentos, em utilizar esse bioativo, essa substância nos alimentos, né? Principalmente porque nos Estados Unidos isso é permitido. Então, em uma última reunião que eu participei, ainda com a Alessandra, que é a ex-diretora da DICOL, ela havia colocado o uso de uma expressão que me marcou bastante, sobre a maturidade do Brasil para falar em suplementos alimentares à base de canabidiol, né? Então, que o Brasil ainda não tem maturidade para isso, realmente o Brasil tem que começar com essa restrição maior, né? Então, a gente acabou de vir de uma proibição, nem se pensava que isso poderia ser regulamentado, agora a gente tem a permissão para o uso como medicamentos, então, por enquanto, a curto prazo, isso não seria algo que a Anvisa estava pensando. Então, eu concordei, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que a tendência realmente da GGALI é não pensar nisso por enquanto. Eu acho que existe isso mesmo. Nós até já tratamos do assunto, não pelo lado regulatório diretamente, né? Mas a gente já fez até uma entrevista aqui, e eu acompanho muito o trabalho de um podcast que vai aqui em São Paulo, que é o Braincast. Eles têm falado muito do canabidiol, né? E realmente você vê que falta maturação, não resta a menor dúvida, falta maturação. Porém, a importância do tema é muito grande e seria a mesma coisa que a gente fez no comecinho do plant-based, achando que isso não ia evoluir, de uma hora para outra o plant-based explode aí na vida da gente, né? Então, eu acho que temos que ter a cautela, mas não podemos fechar os olhos, né? Vamos ficar com os olhos abertos e vamos monitorando a evolução. Agora, essa questão do tempo é verdadeira mesmo, né? A gente até tem uma saída para essa questão do tempo. Nós vamos explicar para vocês. A gente tem aqui um talão de cheque que a gente pede para os entrevistados assinarem em branco. É assim, vocês prometem que voltam? Sem dúvida, eu nem acredito que já acabou. Agora que eu comecei a falar... Não, tem mais assinado, Ari, está assinado. Então, tá Com bom. certeza. Tá bom. Não, mas fiquem à vontade. Assim, é isso que a gente... Desculpa aí. É isso que a gente queria dizer. E realmente, assim, o que a gente quer é justamente que o canal esteja aberto e que a partir desse primeiro, quer dizer, ele sempre esteve, mas a partir desse primeiro ele fique de porta escancarada para que vocês possam, no momento em que acharem interessante, no momento que tiver alguma super novidade ou qualquer tipo de... vamos dizer assim, de uma nova RDC extremamente importante. Poxa, por que não? Vamos gravar, vamos oferecer isso para o nosso público, é super interessante. Então, assim, por favor, se considerem da família, né? E voltem quando quiserem. Serão sempre bem-vindos. E para nós, então, é um orgulho enorme poder ter vocês aí como participantes e como futuros participantes também agora. Não, tranquilo, a gente ainda tem mais alguns minutos, não é tanto assim. Tem que desligar, não, né? Na cara, não, né? Não, a gente não desliga na cara. Isso Vai cair a linha, não. Isso a gente não faz, isso a gente não faz. Mas é legal vocês falarem um pouquinho mais do trabalho de vocês e deixarem alguma mensagem importante para aqueles que estão nos acompanhando, né? Eu acho que para nós realmente um momento muito importante, no sentido de que nunca tratamos o assunto da forma como estamos tratando aqui hoje. Fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigada, é um grande prazer. Esperamos, sinceramente, estar aqui novamente, conversando sobre outros temas, e espero que a audiência tenha achado interessante, né? Muitas pessoas acham que o regulatório
é muito travado, é muito chato, mas tem muitos assuntos, né, Ari, que dá para a gente conversar, que dá para a gente expandir conhecimento, né, trocar experiências. Então, o recado que a Regularium e eu, Júlia, gostaríamos de deixar aqui é que, primeiro, acreditem nos seus sonhos, né, e segundo, convidem o regulatório para o início da festa. É um grande prazer. Boas festas para todos. Ari, muito obrigada. Fábio, muito obrigada. Quem tem que agradecer somos nós, Júlia. Admiro demais o trabalho de vocês. Obrigado. E a gente também acompanha. Passa a palavra a Maisa. Muito obrigada. Maisa. Fábio e Ari, novamente agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa empresa e um pouquinho da nossa história. Quero dizer que eu espero que na próxima vez que a gente se encontre, ano que vem, a gente possa estar numa sala, né? Juntos, conversando, que essa pandemia fique para a história passada e a gente possa se encontrar em breve. E faço minhas as palavras da Júlia. O regulatório está aqui para auxiliar, para ajudar. Se puderem chamar a gente para o começo da festa, ótimo. Se chamarem para o final, a gente também tenta resolver da melhor forma possível, a gente dá um jeito. E eu desejo boas festas a todos, com muito amor, muita esperança, muita paz, e que 2022 venha só trazer alegrias e muito sucesso para a gente. Que joia. É isso aí. Nós é que ficamos honrados, né, Fábio? Eu acho que esse episódio andou rápido. Esse andou muito rápido. A gente tem que repetir. Muito rápido. Foi. Senão a gente sente isso, né? Eu já tinha alertado antes da gente começar a gravar essa importância, né? Mas eu acho que vocês abrem um marco importante, a gente falar de regulatório. Vamos combinar, quando houver realmente o lançamento de um ato regulatório significativo, marcamos a entrevista, fazemos um debate, a gente troca opiniões e agrega um pouco mais. Então, que que este episódio seja o primeiro de uma série de outros episódios que não só vão falar da Regularium, que é muito importante, da importância do regulatório no começo da festa, mas que também traga conteúdo e agregue valor para aqueles que nos escutam. Eu até não comentei com a Ari, mas, enfim, até adiantando aí o assunto, mas uma das ideias que eu tenho para o ano que vem, desculpa, viu, Ari, que eu vou falar isso ar sem ter conversado contigo antes, tá? Aqui a inovação é permanente. Pois é. Então. A gente não para. Inovação no ar, tá vendo como é que é? Não, mas uma das ideias seria a gente fazer algum tipo de mesa redonda, com convidados que já vieram, não só, e nós, com temas específicos. Então, por exemplo, me veio agora na cabeça, por exemplo, a gente fazer uma mesa redonda para discutir um pouquinho sobre todos os aspectos, né? Porque isso é super difícil, realmente. Por exemplo, sobre aromas sintéticos, artificiais, idênticos aos naturais, os naturais, enfim, numa visão regulatória, numa visão técnica, numa visão de marketing, enfim, e de repente a gente conseguir fazer uma mesa redonda, né, para ter essa visão completa do nosso sistema todo. Enfim, por que não? Quem sabe a gente consegue fazer isso ano que vem. Isso. Essa é a nossa ideia, trazer mais players para poder participar, né? E oxalá a gente consiga um dia trazer a doutora Thalita, o doutor Glauco, que venham aqui contribuir com o seu conhecimento, com o seu trabalho, né? Então, a gente conta muito com vocês. Gente, boas festas. Muito obrigado. Obrigada. Feliz Natal a todos e obrigada. Ari Bucioni, grande abraço, grande prazer estar aqui do teu lado, dividindo o espaço contigo, sempre. Muito obrigado. Tudo de bom aí, Fábio. Nos tchau. próximos passos aí, muito sucesso. Vamos caminhando. Tchau. É isso. Tchau, pessoal.